agora em território palestino. Estou na cidade de Belém de Judá, o marco zero da vinda do Senhor Jesus como homem a esta terra. Aqui nasceu o Salvador do mundo. Aqui atrás de mim existem 3 edifícios. Esse primeiro complexo, às minhas costas, é o complexo dos armênios. Atrás, a igreja grego-ortodoxa, construída no século VII depois de Cristo por Constantino, uma das igrejas mais antigas do mundo. E atrás daquelas árvores está o complexo dos católicos. Neste local começa a trajetória do Senhor Jesus como homem nesta terra, em Belém de Judá, como diz a palavra do Senhor, como diz a profecia: tu, ó Belém, pequena Efrata, de ti virá o Salvador. Montado num jumento, está aqui, cidade de Belém, cidade do Cristo, do nosso Senhor, daquele que foi o maior homem que já pisou sobre a face da terra, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A igreja grego-ortodoxa, que é essa que você vê ao fundo, ela tem 2 fases de construção. A primeira fase foi construída por Constantino e sua mãe Helena, datada no 4º século. Da igreja que ele construiu, do lado de fora você não vê nada mais, nada sobrou. Você vai ver algumas coisas somente do lado de dentro. O que você vê do lado de fora é a igreja construída no 7º século por Justiniano, uma das igrejas mais antigas do mundo. Para entrar no local onde Jesus nasceu, existe uma porta pequena, que você tem que abaixar-se para entrar nela, chamada Porta da Humildade. Na verdade, existem 3 portas aqui. A primeira porta, na época bizantina, a segunda porta em forma de um arco, da época dos cruzados, e a terceira porta, que é esta que você vê agora. E por que existe essa porta tão pequena, conhecida como Porta da Humildade? Para você entrar no local que acredita-se que Jesus nasceu, você tem que passar pela Porta da Humildade. E o que é a Porta da Humildade? A primeira versão para a existência dessa porta é que aqui existia uma praça, e era uma praça de comércio, e as pessoas comercializavam cavalos, camelos, e essas pessoas acabavam entrando dentro da igreja com esses camelos, com esses cavalos, desrespeitando o local. Então o sacerdote da época mandou construir essa pequena porta para impossibilitar a passagem desses animais. A outra versão para a existência dessa porta é que houve por aqui um ataque dos mouros e eles destruíram a cidade. Quando foram destruir a igreja, o sacerdote da época mostrou para eles um quadro grande dos 3 reis magos que eram soberanos mouros. E eles então resolveram não destruir a igreja. Só que esses mesmos mouros desrespeitavam, entrando na igreja com seus cavalos. E por isso ele construiu essa porta para impedir que eles entrassem com seus animais dentro da igreja. A maior lição que eu tiro da Porta da Humildade é que para você chegar até Jesus, você tem que ser humilde. Você tem que se abaixar e reconhecer que Ele é grande. Watch your head, because we need the rocks. Já estamos do lado de dentro da Igreja da Natividade. E aí, nós vemos as pessoas se abaixando para entrar neste local. Esses mosaicos que você vê aqui abaixo é da época ainda de Constantino, do século IV, construído por ele, por sua mãe Helena. Esse local sofreu maiores ataques pelos samaritanos e sobrou esta parte do piso que foi restaurada. Ainda estão mexendo aqui e acredita-se que uma boa parte ainda vai ser restaurada. Na parede você vê alguns mosaicos da época dos cruzados, no século XII. Também essas pinturas nessas
nessas colunas, são da época dos cruzados. E a igreja passou por várias restaurações. Mas aquelas inscrições da parede, você vê ao fundo, que é original da época dos cruzados. E este piso aqui, do quarto século, também é um piso original da época. No local onde está representado o nascimento do Senhor Jesus, foi colocada uma estrela de 14 pontas, simbolizando as 14 gerações de Abraão até Davi, as 14 gerações de Davi até o exílio babilônico e as 14 gerações do exílio babilônico até os dias do Senhor Jesus. Betlehem, Belém, pequena Efrata. Um dia, o nosso Senhor, o nosso Deus, pisou nas terras áridas e cálidas da Palestina. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo nasceu, Cristo vive e reina para sempre. A maior lição que tiro desse local, e deixo uma frase para terminar, é a frase do antigo teólogo Santo Agostinho de Hipona: se Cristo nascesse todos os dias em Belém, de nada valeria se ele não nascesse em nosso coração.